construção, vou olhar aqui em cima para visualizar de forma mais ampla. Cadê o donos? Donos de uma capacidade de orientação nas virenhas selvagens, em que tão bem se revelaram suas afinidades com o gentil mestre colaborador inigualáveis nas estradas, sabiam os paulistas como transpor pelas passagens mais convenientes as matas espessas. Quem é que sabia? Os paulistas. E os paulistas sabiam o quê? Então, olha, quem sabe, sabe uma coisa. Quem sabe são os paulistas, elemento do qual se informa algo, eu chamo de sujeito. Termo que completa o verbo, sendo uma coisa, eu chamo de objeto. Quem sabe, sabe algo? Sem preposição, não é? Então, este objeto é um objeto. O que eu sei? O que eles sabiam? Como transpor pelas passagens mais convenientes as matas espessas, ou ele sabia tudo isso aqui, não sabia? Tudo isso está numa posição de um objeto. Todo objeto é um complemento. Se é complemento, todo objeto é subordinado. Todo objeto é um substantivo. Como esta estrutura não tem um verbo, então eu vou chamar essa estrutura de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí lá na prova, essa estrutura não é maior? Lá na prova ele coloca uma vírgula aqui. E você acha que a vírgula ficou gatinha. A vírgula pode ser colocada aqui? Não, porque estaria separando o verbo do seu complemento. Todas as questões de pontuação, elas precisam ser avaliadas de acordo também com a função sintática da estrutura. Rose, mas demora muito de fazer isso. Demora porque você não tem treino. Se você treina, você olha a questão e faz muito rapidamente, tá? Posso seguir, não posso? Nós estamos procurando, portanto, uma estrutura que está no lugar de um sujeito. Bati o olho ali na letra A. Eu posso dizer que a letra A, só de olhar, eu posso dizer que a letra A é um sujeito? Não. Por quê? Porque sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo, é uma posição identificada ou não e que não pode ser precedida por uma preposição. Deu para entender direitinho? Vi uma preposição aqui, jamais vou poder identificar como sujeito. Mesmo assim, como a análise de questões é um momento em que nós temos que analisar cada uma das alternativas, por mais longa que fique essa orientação, cada uma das alternativas elas precisam ser identificadas e vocês precisam receber a orientação. Nas expedições breves, se relaciona com a estrutura na posição de qual função sintática? Aqui eu tenho verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Mas a gente consegue perceber que é uma estrutura subordinada. Porque somente nas expedições breves eu tenho sentido? Não. Então a gente percebe que é dependente. Olha, encontro o predicado, encontro o sujeito, encontro o objeto direto e indireto, encontro o complemento nominal, encontro o adjunto adnominal, encontro o adjunto adverbial, encontro o aposto. Vimos todas essas, não vimos? Falta aqui a ideia de agente da passiva e a ideia do vocativo. Mas essas construções eu vou trabalhar com vocês já já. Eu começo sempre a analisar tudo em língua portuguesa, eu começo a analisar a partir de qual estrutura? A partir de qual classe gramatical? Verbo. Facilita a nossa vida. Então, tá confuso? Vai ficar apreciando como se fosse uma obra de arte? A obra de arte é o salário no final do mês na conta. Então, nós não podemos nos dar o luxo de só apreciar. Pegamos aqui o verbo,
serviam de balizas ou mostradores para a volta. Sabemos que não são as expedições breves. O que serve, serve de algo para alguém, ok? Nas expedições breves, é quando esse elemento servia? Não é quando, não? É o local? Ah, tá. Entendi qual é a referência. Qual é a ideia? O momento em que esses elementos serviam era nas expedições breves, ou nas expedições breves era o lugar em que esses elementos serviam? Mas dá uma certa duplicidade. Se nós pensarmos que as expedições são feitas em um determinado território, eu classificaria como tempo. Mas a classificação de lugar fica bem páreo a páreo, tá? Então depende muito da orientação da banca. De qualquer forma, diga, Rodrigo. Mais breves está se relacionando com expedições. Toda essa estrutura aqui é quando serviam ou onde serviam. Eu não percebo a ideia exatamente de um local fixo, mas existe a possibilidade de classificação. Eu penso mais na ideia de tempo. Aí lá na prova eles perguntam se nós temos condições de colocar aqui uma vírgula. Não é uma ideia de tempo ou lugar? Se a ideia de tempo ou lugar, isso aqui é um advérbio, funcionando por conseguinte como adjunto adverbial. Na nossa estrutura preferencial de comunicação, nós optamos por, numa estrutura clara, apresentarmos a coisa sobre a qual se informa algo, a sua informação, e se houver, porque não é obrigatório, a sua circunstância, que é justamente a relação adverbial. Esta é a ordem preferencial. É a única que vai ser seguida? Não. Lembram lá do exemplo dos verbos impessoais? Em que o sujeito está depois do predicado? Portanto, nós conseguimos perceber que esta ordem preferencial ela pode ser alterada. O meu adjunto adverbial, a minha circunstância, ela pode migrar para antes do sujeito, para entre o sujeito e o predicado. E aí eu vou dar um exemplo bem simples. A aluna chegou cedo. Beleza? Eu posso pegar essa palavra aqui e colocar aqui, não posso? Cedo, a aluna chegou. Posso pegar essa palavra e colocar aqui. A aluna cedo chegou. Quando o meu adjunto adverbial está fora da posição preferencial, se ele apresentar somente uma palavra, de 1 a 3 palavras, esse adjunto adverbial, ele pode ser isolado por vírgula. Pode ser isolado por vírgula. Eu estou dizendo que ele vai ser isolado por vírgula? Estou dizendo isso? Não. Aí aqui nessa estrutura, eu poderia colocar uma vírgula, né? Se vocês encontrassem essa estrutura numa questão de pontuação, vocês diriam com certeza absoluta que falta uma vírgula. Mas a vírgula aqui ela é obrigatória? Opa, aqui não. A vírgula aqui é obrigatória? Porque eu tenho 3 palavras. O que eu falei? Até 3 palavras, essa relação circunstancial ela pode ser isolada. Ela não deve ser isolada. Já eliminamos aqui pensando na classificação de sujeito. O adjunto adverbial, ele se relaciona com
verbo, adjetivo ou outro advérbio, porque é a função do advérbio, da circunstância. O adjunto adnominal, ele só se relaciona com o substantivo, tá? Gente, a aula 1 de sintaxe é uma aula fundamental. Se vocês puderem só rever a aula 1 de sintaxe uma vez, até lá o dia do concurso que vocês forem fazer, é bacana. É uma aula que a gente consegue... A aula 1 foi semana passada, não foi? De sintaxe? Foi. É uma aula que nós conseguimos sistematizar bastante essa relação de funções. Letra B. As estreitas, veredas e atalhos nada acrescentariam naqueles de considerável, e aí continuação. Ele está querendo saber a função desse nada. Esse nada vai ser sujeito? Porque o que é que não acrescentaria? Aqueles de considerável X acrescentariam nada. Quem acrescenta, acrescenta uma coisa. Esse nada está na posição da coisa, portanto, na posição de um complemento, portanto, na posição que a gente classifica como objeto direto. Rose, como é que nós temos certeza de que este nada não é sujeito? Meu verbo está no plural. Nada não pode ser classificado como sujeito. Só há um olhar muito exercitado, seria só há um olhar muito exercitado, seria perceptível o sinal. Perceptível, qual é a classe gramatical? Perceptível. Qual é a classe gramatical? Um adjetivo. Isso aqui é um substantivo. Dificilmente teria a mesma função. Dificilmente nunca vai ter a mesma função? Não. Pode ter a mesma função se for predicativo, tá? Aqui, ser perceptível é uma informação de que tipo? Verbal, nominal, é o quê? Verbal, é ação, é acontecimento, é fenômeno natural, é posse? É um estado. Tanto que o eixo da minha informação é o adjetivo, é a característica e não o verbo. Por conseguinte, este verbo é um verbo de ligação. E quando eu encontro um estado, olha, retomando a aula de sintaxe, a aula 1 de sintaxe, se eu tenho um estado é porque eu tenho uma função chamada de predicativo. Então, aqui é predicativo, aqui é o quê? Sujeito. Mesma função? Não. Uma sequência de tais galhos podia significar uma pista. Em qualquer floresta podia significar uma pista. Estão vendo aqui esta vírgula? Aqui, ó. Tem uma vírgula aqui. Aí ela é fechada aqui, não é? Ela está isolando justamente essa estrutura em qualquer lugar da floresta. Em qualquer lugar da floresta, qual é a função sintática? Adjunto adverbial, porque dá uma ideia de lugar. Está na posição preferencial? A posição preferencial seria no final. Está fora da posição preferencial, então ela pode vir com vírgulas. Por que pode? Porque ela tem 3 palavras. As vírgulas aí elas não são obrigatórias, mas está sendo isolado a essa estrutura por ser um adjunto adverbial em posição invertida. Deu para entender direitinho? Então, uma posição invertida é porque, olha, nós podemos retirar e fazer a leitura de forma mais adequada, mais rápida. O que podia significar uma pista? Uma sequência de tais galhos. Quando, Tiala, nós encontrarmos uma estrutura muito intercalada, com muita inversão, basta nós retirarmos os elementos que estão intercalando, que estão invertidos, e lermos a estrutura mais limpa, sem adjuntos adverbiais, sem orações adjetivas. Então, quando nós fechamos aqui, ó, fica super simples de identificar que realmente uma sequência de tais galhos é um sujeito.
e por isso nosso gabarito. Diga. Mais uma é preposição? Uma. Aqui é artigo. Aqui não vai ser numeral, não. Porque não é uma ideia de quantidade. É uma ideia de indeterminação de qual é a sequência, tá? Aí aqui é um artigo indefinido. Mesmo assim, eu vou analisar a letra E, porque algumas pessoas falaram letra E. Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a Vila de São Paulo como centro. O que nos apresenta? Alguns mapas e textos. Sujeito. Quem apresenta uma coisa a alguém. Olha, o verbo apresentar, ele pede uma coisa e ele pede um a alguém. Qual é a classificação desse verbo? É um verbo que pede um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Este é a Vila de São Paulo. Ele está na posição da coisa apresentada ou do alguém? Da coisa apresentada, então ele está na posição de um objeto direto. É incrível como uma prova... Qual? Não. Você está dando informação sobre a Vila de São Paulo ou sobre alguns mapas e textos do século? Mesmo porque, ó, o verbo está no plural. A Vila de São Paulo é singular. O termo do plural é o termo alguns mapas. Você pega o verbo e pergunta: quem está apresentando ou o que está apresentando, nos apresentando a Vila de São Paulo? Alguns mapas e textos está nos apresentando. Para o mesmo verbo, sim. Que é o que a gente chama de... Deixa eu ver aqui, tá? O meu sujeito, ele vai ter algumas classificações. Ele vai poder ser chamado de simples. Quando nós encontrarmos somente um núcleo para aquela estrutura. Rose, não entendi. Se eu falo para vocês aqui, o grande e incrível circo de minha pequena cidade partiu ontem. Como é que eu começo a fazer a análise? Por maior que seja a construção, eu tenho de procurar os verbos que estão sendo apresentados. O verbo aí é o verbo partir. O que foi que partiu ontem? O circo. O grande, incrível circo de minha encantadora pequena cidade. Olha, tudo isso é o sujeito. Mas qual é a palavra principal? É a palavra circo. Então, se eu só tenho uma palavra no centro desta estrutura, significa dizer que meu sujeito é um sujeito simples. Se eu apresento aqui a construção Rose de Tuca chegou. Quem foi que chegou? Rose. Rose e Tuca. Eu vou poder colocar o verbo no singular? Eu tenho que indicar chegaram. Então, essa informação neste momento aqui, olha, em Rose e Tuca são 12 elementos para os quais eu estou dando informação. Então, como eu tenho 12 elementos no núcleo de elementos sobre o qual eu informo algo, esse sujeito eu chamo de composto. Belezinha? Posso seguir, não posso?
Eu tenho um sujeito que pode ser classificado como sujeito indeterminado. Nem vou colocá-lo agora. Sujeito elíptico, o primeiro aqui, antes. O sujeito elíptico, ele é também chamado de sujeito desinencial. É quando você não vê escrita a palavra, mas consegue perceber qual é o elemento que está ali naquela estrutura. É o que nós identificávamos como sujeito oculto. Lá na prova, repita. Igual aquele eu que eu apresentei ali. Lá na prova, ele não vai te chamar de sujeito oculto. Não vai chamar para você de sujeito oculto. Ele vai chamar de elíptico ou desinencial. Pode até chamar de implícito. Mas ele não vai dar o nome de oculto mais não, tá? Encontramos, e eu vou apresentar um exemplo com esses dois tipos, por isso que não vou dar exemplo para o elíptico agora. Encontramos um sujeito chamado de indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? O que é sujeito? Conceito de sujeito. Elemento sobre o qual se informa algo. É uma posição, não é? Preenchida ou não. Identificada ou não. Quando eu, na construção, pergunto a vocês, ninguém ligou hoje. Quem foi que ligou? Informação. Ligou hoje. Quem foi que ligou? Ninguém. Não é essa palavra aqui? Que tipo de sujeito é esse? Perguntar de novo. Que tipo de sujeito é esse? Quem acha que é simples, levanta a mão. Quem acha indeterminado, levanta a mão. Ok, muita gente acha indeterminado, tá? Só para não deprimir vocês. Só que sujeito é o quê? Uma posição. Se eu tenho uma palavra escrita nesta posição, eu posso dizer que esta palavra é indeterminada? Não. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei qual é a palavra. E encontrar o sujeito é identificar a palavra que está em uma determinada posição. Deu para entender direitinho? Então, esse sujeito é um sujeito simples. Na construção, roubaram um banco ontem. E vocês vão fazer a perícia. Roubaram o banco. Eu sei quem roubou? Eu consigo preencher nesta posição aqui, ó. Preencher esta posição com uma determinada palavra? Consigo? Não. Eu posso preencher pelo termo ele, eles, no caso? Posso? O que é o eles? Qual é a classe gramatical de eles? Eles é um pronome. O pronome, ele acompanha ou substitui o nome. Para um pronome substituir um nome, é necessário o quê? Que eu saiba qual é o nome. Então, se eu não sei qual é o nome, eu não posso colocar aqui um pronome. Como eu não posso preencher esta posição com uma palavra, aí sim eu chamo de sujeito indeterminado. Eu tenho um outro tipo de sujeito indeterminado. Quando, por exemplo, encontro aqui a construção morre-se de fome. Eu sei quem é que morre de fome? Eu sei quem é que morre de fome? Não. Se eu não sei quem é que morre de fome, eu tenho como preencher esta posição? Não. Aqui eu também vou identificar como um sujeito indeterminado. Deu para entender direitinho? Ok? Belezinha? Posso ir? Vou lá, tá? E aqui, por último, mas que nós já falamos, sujeito inexistente. Acontece com os verbos impessoais, que são verbos que não apresentam sujeito. Quando nós estivermos tratando
da parte de concordância verbal, nós vamos definir, nós vamos descrever os principais verbos impessoais. Por isso que eu não vou me aprofundar aqui nesse momento, ok? Vou seguir. Depois daqui nós temos mais um exercício, não temos? Ok. A pintura se torna também um registro da mudança cromática da paisagem com o passar das horas. O elemento em destaque acima, que é a pintura, possui a mesma função sintática que o grifado em. Qual é a função? O que se torna? A pintura se torna o registro. Ok. Que tipo de sujeito é esse? É um sujeito simples. Ativo ou passivo? Vamos ver? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando eles pedirem para que vocês classifiquem uma determinada palavra que está na posição do sujeito, é fundamental que vocês olhem se existe um se no meio do caminho, no meio da história. O se, ele vai mudar um pouco de vai mudar um pouco a nossa observação, tá? Por exemplo, comeu-se bolo. Aí, se ele selecionasse esse bolo aí, vocês diriam que bolo exerce qual função sintática? Engraçado, porque uns 3 falaram sujeito, aí depois pararam para poder analisar e decidiram falar objeto. Estão vendo o se aqui? Eu falei o que sobre o se? Fique esperto. O se, não é pelo início, não. É pela análise sintática mesmo. Fica esperto. Viu o se, mudou a análise. Esse se aqui, ele está se relacionando com o verbo comer. O verbo comer, que tipo de verbo? É um verbo transitivo direto. Afinal de contas, quem come, come algo. Eu tenho, portanto, um verbo que está pedindo um substantivo e, por isso, complemento. Todo complemento do verbo é chamado de objeto. Se não tem uma preposição, é um objeto direto. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Aí vocês, pela lógica desta análise, vocês pegam a palavra bolo e vocês pensam no seguinte: bolo é lógico que é a coisa que foi comida. Bolo é a coisa, por isso é o complemento verbal. Gente, não está vendo? Isso é lógico, é um objeto direto. Não é lógico. Se você encontrou um se. Aí a orientação é a seguinte: toda vez que um se relaciona com o verbo transitivo direto, é ele que estará na posição do objeto direto. E aquela palavra que eu tenho vontade de chamar de objeto, eu vou ter que chamar de sujeito. Aí eu vou analisar se este sujeito está sofrendo a ação ou se esse sujeito está sofrendo e praticando a ação. No caso do bolo, esse sujeito faz o quê? Ele sofre a ação, então o sujeito paciente. Deu para entender direitinho? Esse se que está na posição do objeto direto, ele ainda vai ter um outro nome. Ele vai ser chamado de pronome apassivador. Eu vou voltar a trabalhar com esse conteúdo na parte de vozes verbais. Mas, em muitas questões relacionadas à classificação de sujeito, vocês vão ver esse se no meio do caminho. Tá bom? Posso ir? Deu para entender direitinho? Um se, quando se relaciona com o verbo transitivo direto, ele é o quê? E aquele elemento que nós chamaríamos de objeto, nós temos que chamar de quê? E vamos ter que analisar se o sujeito sofre ou pratica a ação. Posso ir ou para E? Vou lá, tá? Esse se aqui... Tá. Esse se aqui está se relacionando com o verbo tornar. E essa pintura se torna...
ela está praticando a ação de tornar algo, ela vai ser transformada por alguém. Então, eu tenho uma ideia aí de sujeito paciente. Belezinha? Deu para ir? Posso ir, gente? Vamos lá. Mas, de qualquer forma, pintura é sujeito. Nenhum artista quer fazer o que já fizeram. Quem não quer fazer o que já fizeram? Posição de sujeito. Se encontrarmos outra, a gente não pode marcar essa de uma vez só, não. Porque ele pode querer a classificação da diferença do sujeito. Se é sujeito ativo ou se é sujeito passivo. E é por isso que nós vamos ter a obrigação de olhar tudo, tá? Nada me alegra mais do que deparar com uma obra de arte. Olha, o que alegra? Nada. Nada é um sujeito. Mas ele está selecionando o me. O que não agrada, não agrada. Complementação disso. Objeto de que tipo? Direto. Porque o que não agrada algo ou alguém. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, isso aqui vai ser o quê? Um objeto direto. Lá em cima eu tenho um sujeito. O surgimento do novo é inerente à própria criação. Isso aqui é bem legal. De se classificar uma outra função que nós vimos. O que é inerente à própria criação artística? O surgimento do novo. Isso aqui é um sujeito. Ser inerente é uma ação de que tipo? Perdão, é uma informação de que tipo? Ação, acontecimento, fenômeno natural, posse é o quê? Diga. Vamos ver isso justamente. Para fazer a classificação do predicado. Eu só posso identificar os elementos se eu souber amadurecer que tipo de predicado nós encontramos. Minha informação é uma ação? É um acontecimento? É um fenômeno natural? É uma ideia de posse? Pirraço, gente. É um estado. Se eu tenho um estado, meu verbo é de que tipo? Olha meu verbo aqui. Verbo de ligação. O estado que eu quero passar, qual é? É que algo é inerente. Então, inerente aqui, por ser um estado, pode ser um adjetivo, tá? Inerente é um adjetivo funcionando como um estado. Qual é a função sintática? Predicativo. Por favor, assistam a aula 1 de sintaxe. Ela é fundamental. Eu tenho predicativo. Só que esse adjetivo aqui, ele tem sentido completo? Porque o que é inerente a algo ou a alguém. Este adjetivo que não tem sentido completo, ele requisita para nós um complemento nominal. Por que eu vou chamar de nominal? Por que eu vou chamar de complemento nominal? Aula 1 de sintaxe, porque nome é tudo que não é verbo. Posso chamar de nome o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Quando eu me refiro a um complemento nominal, eu estou me referindo a complemento para essas 3 classes gramaticais. Se for adjunto adnominal, esse nominal do adjunto adnominal só se refere ao substantivo. Mais detalhes em qual aula? Na aula 1 de sintaxe. Algumas aulas que vocês precisam obrigatoriamente assistir. Vocês têm disponíveis lá no portal de vocês a aula 1 e 2 do módulo de morfossintaxe. Vocês precisam assistir a essas aulas. E a aula, dá até a 4, na verdade. Aula 1, 2, 3 e 4 para aprofundamento. E a aula 1 de sintaxe. Se vocês só assistiram a essas aulas, vocês estão feitos, tá? Ao surgimento. Por isso que ele é um predicativo. Tá? E a palavra inerente, ela precisa de um complemento nominal. Qual é a estrutura que está completando o sentido? A própria criação artística. O núcleo dessa estrutura é a palavra
criação artística. Então, criação artística aqui é o núcleo, criação, na verdade, é o núcleo do complemento nominal. Isso aqui é um sujeito. Por enquanto, letra A, sem dúvidas. Que facilitaram a ida das pessoas ao campo. Quem facilita, facilita algo. Este verbo é um verbo transitivo direto. O que ele facilitou? A ida é o objeto direto. Mas a palavra ida, ela pede alguma coisa? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vou apagar aqui, tá? A palavra ida é o quê? Qual é a classe gramatical? Qual é a classe gramatical da palavra ida? Se a palavra ida está na posição de um objeto, é porque ida é um substantivo. Porque todo objeto é um substantivo, ok? A palavra ida, ela é um substantivo e por isso, um substantivo abstrato, e por isso ela pode apresentar um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Lembram aula 1 de sintaxe que eu marquei bastante a diferença entre um complemento e um adjunto. O adjunto adnominal é um tipo. Ele vai dar uma ideia de posse, ele vai marcar uma característica. E se eu ficar na dúvida entre um adjunto e um complemento, basta perceber que um adjunto é um agente e o complemento é um paciente. Não entendi. O amor, o exemplo que eu dei na aula 1. O amor de mãe pelos filhos. Quem é que está sentindo amor? Então, a mãe é um adjunto adnominal. E o amor está sendo dado para quem? Os filhos. Então, os filhos é um complemento nominal. Sempre pensem nesse exemplo, tá? Do amor para fazer a diferenciação entre adjunto e complemento. Aqui, das pessoas, está funcionando como um complemento ou um adjunto? Das pessoas está funcionando como um, porque das pessoas exerce uma função de agente. Quem está indo? As pessoas estão indo. E é por isso que das pessoas é um adjunto adnominal. Não consigo encontrar uma palavra que reduza. Nem sempre nós vamos conseguir reduzir uma locução adjetiva a uma palavra só, por desconhecimento mesmo. Nós conseguimos pensar de inverno, invernal, de irmão, fraternal, de mãe, maternal, mas das pessoas a gente não consegue. Sim. Mas aqui é um adjunto, a gente não consegue fazer a troca. Ah, sim, sim. Porque como é uma característica, eu conseguirei apresentar uma palavra que sozinha já é o adjetivo. Eu vou poder marcar? Não, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Por enquanto, letra A. Letra E. Houve momentos em que a necessidade do novo levou a um salto qualitativo. O que é isso aí? Momentos é o quê? O que houve? Momentos em que a necessidade do novo levou a um salto qualitativo. Momentos é o quê? Olha que safadeza seria. Safadeza não. Olha como a questão ficaria mais complicada para quem não estudou se nós não tivéssemos esse S aí. Não dá vontade de dizer que momento é o sujeito, não? O que houve? Momento, não dá vontade? Então, por que eles colocaram esta construção? Poderiam ter colocado no singular, para dificultar um pouquinho mais. Por que eles colocaram esta construção para comparar ali com pintura? Ainda que o tópico de sujeito. Lembram que eu falei sobre os verbos impessoais? O que são verbos impessoais mesmo? O que são verbos impessoais mesmo?
O verbo sem sujeito. Ok, verbo impessoal é um verbo que não marca sujeito. Nós vimos o primeiro ali tipo de verbo impessoal, que são verbos que indicam fenômenos naturais. Mesmo assim, fizemos uma parte. Nem sempre esse verbo que indica fenômeno natural é impessoal. Se você souber o que é que choveu, o que foi que nevou, o que foi que trovejou, já não é impessoal. Mas é a primeira observação. A segunda observação está relacionada com o verbo haver e também com o verbo fazer. O verbo haver e o verbo fazer, eles são impessoais. Marca do verbo impessoal. Um verbo impessoal, ele fica em terceira pessoa do singular. Com exceção do verbo ser, só. Os outros verbos impessoais, eles não flexionam. Eles só flexionam em tempo. E em pessoa, eles ficam somente na terceira pessoa do singular. Deu para entender direitinho? Vou aqui colocar uma observação para o verbo haver. O verbo haver, ele é impessoal quando ele tem o sentido de existir, quando ele tem o sentido de acontecer e quando ele tem o sentido de tempo decorrido. Houve momentos em que aconteceram momentos em que eu não posso colocar essa substituição, fazer essa substituição? Posso, não posso? Então, o verbo haver lá na frase do exercício, ele está sendo colocado com o sentido de acontecer. Gente, apesar de ele ser chamado de impessoal, e ser impessoal é não ter sujeito, apesar de ele ser reconhecido como impessoal, ele vai ter classificação aqui de transitividade. O verbo haver, quando impessoal, ele é um verbo transitivo direto. Ele não vai para o plural, porque aquela estrutura que nós chamaríamos de sujeito e devemos chamar de objeto, aquela estrutura não vai exigir concordância do verbo. Aqui, por exemplo, no sentido de existir. Houve, havia crianças em casa. Por que havia crianças em casa? Porque o verbo haver está no sentido de... Se está no sentido de existir, ele é... E verbo impessoal fica em terceira pessoa do singular. Este verbo haver, que é impessoal, ele é um verbo transitivo direto. E crianças é o seu objeto direto. Deu para entender direitinho? Se a prova pergunta acerca da reescritura, se eu substituir o verbo haver pelo verbo existir, ficaria correto se fosse existia crianças em casa? Estaria correto assim? Não. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal. O verbo existir é impessoal? Não. Eu teria de colocar existiam crianças em casa. Se por um acaso a prova pedisse aqui para você substituir o havia por existiam e colocasse lá que tanto havia crianças em casa quanto existiam crianças em casa, mantém correção gramatical e as mesmas relações morfossintáticas. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Correção gramatical, ok. Mas as mesmas relações morfossintáticas? Não. Porque o verbo haver, impessoal, sendo verbo transitivo direto. O verbo existir não é impessoal e ele é um verbo intransitivo. Se ele não é impessoal, qual é o sujeito do verbo existir? Crianças vai ser sujeito. Então, a identificação sintática aqui ela vai ser alterada. Deu para entender direitinho? Hoje em dia, o concurso não quer apenas saber se o verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir ou vice-versa. Ele quer saber qual é a troca que isso ocasiona no nosso texto. Deu para entender, não deu? Vou seguir. Na verdade, voltar. Aqui na estrutura E, muita gente boa, caso não houvesse esse S,
muita gente iria errar. Mas com S ou sem o S, momentos vai ser um objeto direto, porque o verbo haver é impessoal, classificado como verbo transitivo direto. Deixe-me ver quanto. Diga. Ah, não. Mas aí, Vanessinha, se por um acaso a pessoa lembrar da orientação do verbo haver como impessoal. E é incrível, o verbo haver é um dos verbos mais cobrados em concurso público. O verbo haver e o verbo fazer, eles continuam apresentando muito em prova. E o povo ainda erra. Mas eles têm modificado essas perguntas relacionadas ao verbo haver. Deixa-me ver se vocês têm. Ah, demais. Houveram porque o som fica ruim, mas haviam, o som fica gostoso, gata. E o pessoal acaba se jogando.